Bom, vamos ver o que a Lei Geral de Proteção de Dados, aqui, brasileira, nos diz sobre o tratamento dos diversos tipos de dados pessoais. São todos igualmente tratados? Não, de forma nenhuma. Os dados são diferentes e possuem, portanto, diferentes formas de proteção. Nós temos inicialmente o dado pessoal, que nada mais é do que aquela informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Já sabemos que essa conceituação é obsoleta porque confunde dado com informação. No entanto, para facilitar o nosso estudo e o nosso entendimento, nós iremos extrair diretamente da Lei Geral de Proteção de Dados a conceituação do legislador brasileiro. Tudo bem? Portanto, temos que o dado pessoal é justamente essa informação fragmentada em que eu consigo imputar a alguém alguma determinada informação. Mas qual é a outra espécie de dado pessoal que precisa ser tutelada? Nada mais é do que aquela informação mais íntima, aquela informação mais importante, mais obscura, mais precípua de proteção. Qual seja o dado pessoal sensível. Um dado que se refere, por exemplo, à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, doenças genéticas, por exemplo, vida sexual, biometria. É tudo aquilo que efetivamente invade a vida privada do indivíduo e o permeia naquilo mais íntimo, naquilo de mais importante do cidadão. Imaginem uma empresa de posse das suas informações de vida sexual, informações étnicas, religiosas e de preferência política. Certamente, com uma grande inteligência artificial, seria possível te vender o melhor candidato a presidente, governador e prefeito nas eleições, porque eu conseguiria extrair aquele candidato que se enquadra exatamente na pessoa que você é. Então entendam. A partir de agora, nós estamos trabalhando com informações que são tão importantes que nas mãos erradas conseguem, por exemplo, mudar os rumos de uma nação. Eu consigo fazer produtos direcionados a determinadas comunidades, a determinados grupos étnicos, a determinados grupos com preferências sexuais distintas. Dessa forma, as corporações teriam nichos de mercado pré-estabelecidos. Justamente no DNA, justamente nas preferências sexuais, justamente na sua convicção religiosa. Então vejam o poder que as grandes corporações teriam sobre os cidadãos de todos os países do globo. O risco da relação entre risco-retorno, entre custo-benefício, ele é desproporcional. Eu já não posso aceitar mais que as corporações ou que mesmo estados, candidatos a cargos eletivos, eles tenham uma influência maior sobre mim do que eu mesmo. Então, o que uma máquina consegue extrair de dados pessoais e correlacioná-los é o que a gente vai entender já na nossa próxima aula como uma integração do Big Data, do grande banco de dados. Portanto, tão importante quanto proteger um dado pessoal é proteger um dado pessoal sensível, porque é a partir do dado pessoal sensível que eu estarei conectado ao cerne daquele ser humano, daquela comunidade, daquela cidade, daquele estado, daquele país. Por isso, a proteção de dados pessoais que eu dou para os dados pessoais sensíveis precisa obrigatoriamente ser maior. E para finalizar, nós temos também o dado anonimizado, que diferentemente do que é um dado pessoal, que a gente consegue imputar a alguém já identificado ou identificável alguma situação de fato, nesse caso eu não consigo atribuir quem foi o verdadeiro responsável por aquele dado pessoal. Então, é um dado que eu não consigo identificar, portanto, eu não tenho tanta necessidade de proteção quanto um dado pessoal. Então vejam, nós entendemos que existe o dado pessoal por si só, temos o dado pessoal sensível, que é um dado que precisa ser protegido a todo custo, e temos um dado pessoal anonimizado, que é muito importante de ser protegido, mas que se vazar gerará um dano à coletividade muito, muito menor do que com relação a essas duas outras espécies de dado pessoal. Seja o dado pessoal em estrito sensu, seja o dado pessoal sensível. Mas vamos entender um pouquinho mais disso na nossa próxima aula aqui no Trilhante.